amados, com uma introdução falando sobre os benefícios do jejum físico, né? Porque, na realidade, isso é uma prática vista há muitos milhares de anos, né? Mas não é feito somente pelos cristãos. Hoje, por outras diversas religiões, né, espiritualidades diferentes, eles também tomam isso como prática, até pessoas que não professam fé alguma, né? E a gente tem vários médicos que estudaram a prática do jejum e os benefícios que eles causam e geram no corpo humano. Eu queria comentar alguns textos aqui com vocês, desses médicos, falando a reação que o jejum traz, né? Alguns textos aqui são um pouco filosóficos, mas ele mostra o tamanho da importância que essas pessoas, a grande maioria que não é cristão, eles tiveram a experiência com o jejum. Então, eu vou ler o primeiro texto, que é Hipócrates, um médico grego, que é considerado o pai da medicina ocidental. Olha só, pessoal. Todos temos um médico dentro de nós. Devemos apenas auxiliá-los em seu trabalho. O poder natural de regeneração interna é a maior força que temos para retornar à saúde. A nossa alimentação deve ser o nosso medicamento. O nosso medicamento deve ser a nossa alimentação. Porém, comer quando se está doente é alimentar a doença. Olha só, isso aqui é um testemunho, amados, de um dos pais da medicina grega que estudou o jejum e compartilhou dos seus estudos com a grande maioria, né? Aqui eu tenho o Upton Sinclair, escritor americano, que ele fala: através do jejum achei a saúde perfeita, um novo estado de existência, uma sensação de pureza e felicidade, algo desconhecido aos humanos. Olha só, esse testemunho, amados, é testemunho de pessoas pagãs, tá? Não é pessoas cristãs. Para você ver o tamanho do efeito que o jejum proporcionou a essas pessoas. Edward Maslow, PhD e fisiólogo, ok? Se restringirmos as calorias que um animal pode comer por alimentá-lo com menos do que ele necessita ou com jejuns periódicos, nós conseguimos prolongar seu tempo de vida significativamente. Na verdade, animais que jejuam periodicamente podem até mesmo dobrar o seu tempo de vida. Olha só, ele citou aqui uma experiência, irmão Luiz, dos animais, porque os animais eles têm essa rota, né? Quando eles estão doentes, normalmente você vê que eles se isolam, né? Vamos supor o cachorro, ele se esconde na casinha dele, ele fica ali sem comer, quietinho, parado, sem fazer exercício físico, até que o seu corpo gere uma reestruturação, se regenere, digamos assim, né? E ele se sinta melhor e aí sim ele volta a se alimentar. Temos um outro médico aqui, biólogo, que fala o seguinte: temos visto 100% de sucesso com diabetes tipo 2. A grande maioria dos diabéticos por aí são diabéticos tipo 2, que é diabetes resistente à insulina. E temos 100% de sucesso com o jejum periódico. Olha só, amados, isso aqui é um testemunho, irmão. Acabamos de ter outro diabético tipo 2 saindo, isso aqui é um testemunho que ele conta, tá? Acabamos de ter outro diabético tipo 2 saindo no último sábado, comendo apenas frutas por uma semana com um açúcar perfeitamente baixo. E este é um resultado típico que temos no nosso consultório. Temos aqui outra, eu vou correr aqui, depois o irmão Luiz vai falar, tá? Temos aqui o professor C.M. Child, da Universidade de Chicago. Ele escreve em seu livro Senescências e Rejuvenescência. O jejum inibe o envelhecimento. O organismo, em uma idade avançada, quando entra em jejum, é trazido de volta para o início da sua vida pós-embriônica. É quase como nascer novamente. Olha só que maravilhoso. Dr. Edward Dewey, famoso médico e cirurgião do exército americano. O fato é que não importa quão emaciado o corpo se encontrava na autópsia. Mesmo que a condição de esqueleto tivesse sido alcançada, o cérebro, o coração, os pulmões, exceto que por eles próprios estivessem doentes, nunca tinham nenhuma perda. Isso se traduz que o corpo consome todos os tecidos menos os essenciais, sempre preservando os vitais e cruciais à vida. Essa coisa que ele fala aqui, que os últimos
a ser danificado no nosso corpo se nós nos abstivermos de comida. Ele está dando aqui um exemplo de pessoas ali que já houve óbito, mas esses são os nossos órgãos vitais. No jejum, depois do terceiro dia, amados, o nosso corpo, ele modifica o sistema digestório. Não é mais o sistema digestório, mas é o consumo de gordura. Então é como se a gente houvesse uma mudança de consumo de energia que a gente tem no terceiro dia, normalmente, depois do início do jejum apenas com água. Então a gente vê que o nosso corpo é como se ele fizesse uma autocirurgia e ele trocasse a forma de digestão nossa, eliminando as células danificadas a partir da prática do jejum. Então as células que são, depois desse terceiro dia, regeneradas, são as células que têm funcionalidade primordial no nosso corpo, e aquelas que podem ser descartadas, o nosso corpo elimina por conta desse sistema digestivo que é modificado. Temos aqui mais um líder espiritual, agora indiano, Mahatma Gandhi. Alguém conhece? O Luiz conhece, é fã dele, né, Luiz? Nem sei o que você está falando aí. Gandhi? Pô, Gandhi. Não conheço, não. Toda a vitalidade e energia que tenho vem a mim porque o meu corpo é purificado pelo jejum. Enfim, amados, temos aqui mais testemunhos. Temos, por exemplo, como eu acabei de dizer na nossa introdução, algumas religiões que tomam a prática de jejum como norma e lei, principalmente no muçulmano, no mundo islâmico, né? Porque para os muçulmanos, uma parte de grande importância no ano é o Ramadã. Eu estou lendo, tá, pessoal? Então, praticando no 9º mês do calendário islâmico. Durante 30 dias, os praticantes se abstêm de qualquer comida ou bebida do alvorecer ao pôr do sol, assim como de relações sexuais também. A principal mudança no hábito diz respeito à redução das 3 refeições diárias para apenas 2. O iftar, refeição do fim do dia, que representa a quebra do jejum e geralmente é feita em comunidade, reunindo familiares, vizinhos e amigos, com o objetivo de fortalecer os laços, e o suhur, refeição da madrugada, que ajuda a pessoa a aguentar um dia inteiro sem alimentos. Eles fazem isso, amados. Aqui tem o segundo texto aqui. Para os muçulmanos, esse jejum é visto como uma prática de disciplina, como doutrina e reflexão espiritual, que possibilita o indivíduo desenvolver qualidades como humildade, autodomínio, caridade e solidariedade. Por ser também o mês da generosidade, esse mês nono que eles fazem, costuma-se distribuir refeições aos necessitados. Ou seja, eles provaram, irmão Luiz, e viram os benefícios do jejum e tomaram para si, como tamanha importância para crescimento. Por final, nós temos o judaísmo também tomando isso como uma forma muito importante. Eles citam assim: uma das datas mais importantes para o judaísmo é o dia do perdão, o Yom Kippur, considerado o dia em que Deus perdoa toda Israel. Durante esse dia, a prática de orações é feita intensamente e nem mesmo o consumo de água é permitido. Outras proibições são lavar a boca, escovar os dentes, banhar o corpo, por prazer, usar calçados de couro, manter relações conjugais, passar cremes, desodorantes ou perfumes no corpo utilizando cremes. Além do Yom Kippur, os judeus praticam jejum no dia de falecimento de alguns entes queridos, Os dias de acontecimento históricos também para o povo de Deus, e dias históricos eles também praticam, como a destruição do primeiro e do segundo templo de Jerusalém, ou a quebra das muralhas de Jerusalém. São datas que eles comemoram e celebram o jejum, a fim de se tornarem mais sensíveis à voz de Deus e também como uma forma de purificação. Então, essa foi uma introdução, levou um pouquinho de tempo, mas não tanto, falando sobre os benefícios, amados, do jejum para o corpo físico. E essas pessoas que são pagãs, que assim o fizeram, foram realmente beneficiadas com o benefício dessa prática. Vou passar a bola aí para o irmão Luiz agora. Beleza, olha, foi uma boa introdução, hein? Eu nem sabia que você ia falar tanto assim. É bom que as pessoas viram que realmente tem benefícios estudado pelos ímpios, Pessoas Exato. que estudaram e fizeram observação na prática. Por exemplo, eu
costumo escutar algumas pessoas como Laí Ribeiro, o Dr. Uronal, e eles falam muito do jejum. O que mais fala de jejum, depois eu posso deixar o link para vocês, é o Dr. Uronal. É um senhorzinho muito bacana, ele é muito inteligente também, tem muita informação, só que toda essa informação, ele busca longevidade, né? Ele sempre fala, ele sempre começa assim, ó, as lives dele, olá, buscadores da saúde, e ele fala muito lento, mas ele é muito agradável de assistir. E o que ele fala, lá no Japão eu comecei a colocar em prática. Então, por que a gente resolveu fazer essa live? Porque é tanto para vocês como para nós. Eu estou falando de algo aqui que eu não faço já há quase 2 anos. Eu não faço há 2 anos. Não pratico o jejum mais. Só que eu praticava no Japão. E olha só, eu praticava quando trabalhava numa fábrica. E eu vi os benefícios. Você começa, você se sente mais forte, você come menos e se sente mais forte. Você lê pouco e isso te traz mais informações da palavra. Você vê a diferença na pele, nos olhos, no cabelo. Eu era mais magro também, né? Porque eu não comia muita coisa que aqui no Brasil eu comecei a comer. Então, eu tenho as experiências. Realmente, tudo isso que o João falou é verdade. Mas para saber fazer o jejum, não é apenas você decidir fazer e fazer. Até tomar a decisão já é difícil, né? Mas para você fazer um jejum corretamente, você não pode passar fome. Você vai sentir fome, mas passar fome e ficar estressado, o efeito é o contrário. Você não pode sentir isso. E quando eu comecei a fazer, eu logo desanimei e quis parar porque eu não sabia. Eu não sabia o que o pão e o que o leite fazia na vida da pessoa. No Japão eu eliminei 100%. Pão, leite, glúten, tudo que faz mal eu eliminei. E eu passei a comer cacau, passei a comer gorduras, né? Abacate, cacau, óleo de coco, a usar mais azeite. Mas eu comia só legumes, praticamente. Então eu emagreci bastante. Só que a minha força aumentou. O que eu fazia na fábrica, a minha produção aumentou de tal maneira que eu conseguia sair mais cedo. Eu terminava o meu serviço mais cedo. Eu comecei a desenvolver ideias. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar mais, eu comecei a me cansar mais e comecei a dormir mais cedo. Porque o jejum está relacionado com tudo da vida. Não é só você ficar um tempo sem comer. Está relacionado com o estilo de vida total. E eu sei que quando você dorme cedo, desliga a internet, para tudo e acorda cedo, isso já te dá mais energia. Fora a energia que vem do jejum, como o irmão João leu, realmente ele limpa o corpo. Ele faz uma mudança incrível no corpo. Só que você tem que saber entrar no jejum e quebrar o jejum. Então vai entrar aí alimento, a bebida. Mas o sono é o principal. E sem isso você não consegue fazer um bom jejum. Agora imagine só a vida dos apóstolos. Imagine só, há 100 anos, 200 anos atrás, vamos pôr 200. Todo esse mundo aqui iria desaparecer. Todo esse mundo tecnológico. Então, só pelo fato de não ter mais carro, não ter mais fábrica, não ter mais nada disso, o ar era mais puro. Os homens tinham mais contato com a natureza. Tomavam mais sol. Aliás, o sol e o jejum têm tudo a ver, porque você se alimenta do sol também. Está tudo relacionado. Quando você quebra um ciclo desse, você quebra toda a vida. Na verdade, a vida do homem acontece no sono. A vida literal, né? Acontece no sono. Tudo acontece no sono. Reparações de células, da mente, do corpo. E se você bebe o que tem que beber, na quantidade que tem que beber, come o que tem que comer, na quantidade que tem que comer, faz exercício físico, tem contato com o sol, dorme cedo e faz jejum, a sua vida prolonga. E tudo isso que eu estou falando são coisas que eu aprendi com o Dr. Uronal, com Laí Ribeiro, com outras pessoas. Só que aí vem a parte espiritual. Porque você pode fazer tudo isso daí e morrer sem Deus. Você pode prolongar a sua vida uns 15, 20 anos com isso, e durante essa prolongação viver de um modo melhor e não ter contato com Deus. Então isso não vai adiantar muita coisa, né? Só que, veja bem, eles fazem para ter uma vida melhor. Eles se tornam mais inteligentes. Agora, se é para você produzir para Deus, isso vale a pena. Vale a pena você fazer jejum,
tomar sol quando pode, beber mais água, água boa. É que o mundo hoje ficou tão complicado que tudo que eu falar aqui você vai achar tudo muito complicado. E você vai achar até impossível de se fazer. Porque ficou tudo muito complicado. Mas alguns anos atrás, nossos pais, nossos avós faziam naturalmente isso. Por isso que eles tinham mais saúde. Então imagina a vida dos apóstolos. Eles tinham vida de oração, vida de jejum, faziam exercício físico, porque trabalhava. Paulo fazia tendas, trabalhava debaixo do sol, bebia água da boa, ele não comia glúten, não tinha glúten naquela época, o glúten é hoje. Todo alimento que eles comiam era uma coisa boa, saudável. Então a mente deles era mente boa. Agora, eu percebi que o diabo fez isso. O diabo ele conseguiu alterar o mundo, intoxicar os homens, e aí fica mais fácil dele trabalhar. Fica muito mais fácil. Aí eu estava discutindo com o irmão, que ele falando contra a picadinha, né? Eles têm uma teoria aí de que essa picada que estão dando no povo, ela vai fazer você raciocinar pouco, ela vai afetar a sua mente, e aí você vai ficar mais receptível às coisas do mundo e vai receber a marca da besta. Vocês já ouviram essa teoria, né? Mas não precisa de picadinha. Você já está sendo picado há muitos anos. O mundo todo já foi picado. Aí ele falou, sim, mas imagina se vier uma picadinha. Eu falei, tudo bem, piora. Mas o mundo, você já foi picado pelo mundo. Já o Instagram é uma picadinha. A gente está aqui no Instagram agora, estamos falando da palavra de Deus, mas é só você deixar de vigiar que no Instagram é um mundo de porcaria. Você vive pecando. Instagram, YouTube, é que a gente tem que controlar para usar para o bem, não é? Mas você já está sendo picado. Você come o que não presta. Você não sabe, mas come o que não presta o tempo todo. Bebe, você nem sabe. Eu estou falando você, mas pode ser que você saiba, né? Mas eu acho raro isso. Você nem sabe se a água que você bebe é boa e nem sabe a quantidade que bebe. Dorme meia-noite, ou seja, no meio da noite. Tem gente que dorme para lá de meia-noite. Dorme pouco, não sabe nem quanto que dorme, e aí já não tem muito capacidade, perde a capacidade de pensar nas coisas do céu. Isso te afasta das coisas de Deus. Então, se você regrar, tá faltando isso na minha vida, o jejum. Por isso que eu decidi fazer essa live, mesmo não estando fazendo jejum, porque serve de iniciativa para eu voltar e ter aqueles mesmos benefícios que eu tinha antes, aquelas experiências que eu tinha antes. Mesclar o jejum com a palavra, com a oração e o ensino. Aí tudo vai dar certo. Então, os apóstolos, eles tinham uma mente incrível. O diabo não conseguia intoxicar a mente deles, porque eles tinham vida de jejum. E a gente separou o texto aqui para vocês poderem perceber que muitas das ações do Espírito Santo na igreja não era só porque eles estudavam a palavra, mas era porque eles tinham vida de jejum, eles estavam em jejum, e nesse momento o Espírito Santo agia ou revelando sonhos, interpretações, ou separando pessoas para a obra. E tudo isso tem que voltar na nossa vida. Mas só que como nós vamos fazer jejum? A gente não tem motivação para isso. A gente não sabe fazer. Com certeza você não vai querer comer abacate e deixar de comer pão. Se você ficar comendo pão e fazer jejum, você vai parar. Porque o pão é maléfico. Não é que eu não como pão, de vez em quando eu como pão. Outro dia eu mandei até um videozinho para o irmão João. Tinha 2 pães, o chá verde e o que tinha no pão? Eu não lembro o que tinha. Presuntão, acho. Não tinha presunto, não. Eu não como carne de porco. Mas tinha pão. De vez em quando eu como pizza. Mas eu já vejo, quando eu como pão, eu já começo o meu corpo já rejeita isso. Ele já não está acostumado com isso. Agora imagine, você come tudo que não presta, bebe coisas que não prestam, não nutre o corpo com água, e aí, fora as agressões do dia, né, os estresse, tem a agressão da internet. O Wi-Fi é invisível, mas ele está fazendo mal para você. E aí, à noite, quando você precisa de reparação, na verdade, 10 horas nós deveríamos estar no escuro total, nós estamos ainda nos preparando para dormir meia-noite. Antes da meia-noite ainda a gente entra no Instagram para dar uma olhadinha ali nas coisas. Eu mesmo, às vezes, faço isso. Olhar comentário e vai dormir tarde. O corpo não repara. Aquilo ali foi perdido. E aí a pessoa envelhece mais rápido. Pode ver que tem pessoas que você olha ali as fotos dela, de 2 anos delas, porque as mulheres muito fazem isso, né? De 2 anos atrás.
Não parece a mesma pessoa. 2 anos só. Parece que envelheceu 7, 8 anos. Por isso essa negócio de filtro, maquiagem, todas essas coisas, né? Mas tudo isso vai fazer bem para a sua parte externa do corpo e para a sua parte interna, que na verdade é a principal, né? Se você não liga para a saúde, se você não liga para a beleza, você vai ficar mais bonito, mais bonita. Com o jejum, vai ficar. E se você está preocupado só com a parte da mente, da inteligência, vai te ajudar também. Tem um doutor, eu esqueci o nome dele também, é japonês, ele ganhou um prêmio Nobel, que ele estudou sobre o jejum e ele falou sobre a autofagia. É difícil falar todos esses termos técnicos porque não é a minha área. Mas autofagia é auto, vem do grego de autus, isso é verdade, e fagia de comer. É comer a si próprio. Quando você está em processo de jejum, o seu corpo é muito inteligente. Sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer isso que o João leu. Ele começa a ir nas células e comer todas as células que não prestam, organismos que não prestam, às vezes proteínas no corpo que foram modificadas de maneira errada, que vai para o cérebro e causa Alzheimer, e muitas coisas que fazem mal para a nossa saúde. A parte do jejum vai ir e vai eliminar tudo isso, ele vai substituir isso. Só o processo do jejum que faz isso. Tem um suplemento também que ele faz isso, irmãos. Esse daqui, ó, o resveratrol, vem da uva. O resveratrol, ele faz o mesmo processo do jejum. Então, se você conseguir tomar resveratrol e fazer jejum, você vai fazer um benefício muito grande para o seu corpo. Só que o jejum, ele com certeza ele opera mais, né? Só que o Laí Ribeiro fala do resveratrol. E aí o que acontece? O nosso corpo é tão inteligente que na hora que você falta nutrientes, na hora que você está em abstinência, ele não vai comer unha, cabelo, coisas boas do corpo. Ele vai comer o que não presta. E aí ele vai regenerar tudo, vai limpar todo o seu corpo, e aí com certeza você vai ficar mais ativo, mais forte, mais bonito, mais bonita. Olha só como Deus cuidava da nossa saúde quando ele falava do jejum na palavra. Tem salmos aqui, ó, o Salmo 3, o Salmo 4 e o Salmo 5 fala de dormir e acordar. Mas vocês vão perceber que eles dormiam cedo. Eles buscavam o Senhor de madrugada, mas não quer dizer que eles acordavam, trabalhavam nesse mundo maluco, comiam o que não presta, bebia qualquer coisa. Aí passava pela meia-noite, 1, 2 horas da manhã e ia buscar o Senhor 2 horas da manhã. Não era isso. Eles dormiam cedinho. Acordavam às 3 da manhã, de madrugada te buscarei, e tinham saúde. Você pode perceber, se você conseguir dormir 9, 9 e meia, como eu dormia no Japão, eu sei que é bem difícil disso acontecer, mas se você conseguir, você vai acordar 4 horas da manhã sem sono. Às vezes você vai acordar 1 hora da manhã pensando que já é 6 horas, e você vai se sentir restaurada. Vai acontecer. É meio chato no começo, né? Mas depois você se acostuma e o seu corpo entende que você pode dormir 10 horas, de 6 horas você está de pé de novo. Vai acordar menos à noite. Tudo isso acontece quando você alinha todos esses pontos. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar de introdução. Perfeito, vocês podem ver, testemunhar visivelmente o Luiz, está com 62 anos e essa... Peraí, antes de você falar, deixa eu procurar o filtro pele aqui, com filtro aqui, maravilhosa. Exatamente isso também que o Luiz falou é algo que eu também, né, eu estou aqui falando isso, mas também faz um tempo que eu não pratico jejum, um bom tempo. Eu pratiquei algumas vezes e normalmente, muitas das vezes que eu pratiquei, eu quebrei de formas esdrúxulas, comendo besteira, sem saber realmente como fazer o jejum e colocando água abaixo de todo o jejum que eu fiz. Então, por isso que é muito importante a gente estar instruído, amados, a sabermos como fazer esses jejuns, né? Porque, sim, faz parte do físico, da nossa estrutura, tudo que a gente deu essa introdução que a gente falou, né? Até o Luiz tocou um pouquinho na parte espiritual, que é o que a gente vai começar a entrar agora. Essas coisas são muito benéficas para o nosso corpo, para o templo do Espírito Santo, né? É algo que Deus, você vê, né? Você vai ver Jesus provavelmente praticando o jejum durante toda a sua vida, né? Para ali chegar ao ponto de conseguir jejuar 40 dias e 40 noites. Provavelmente ele carregava uma história de jejum, né? Ele carregava práticas e mais práticas de jejum, e a probabilidade de ele ter jejuado inúmeras vezes com os seus
discípulos e apóstolos todos juntos. Como a gente acabou de ver um testemunho aqui do mundo árabe, que eles costumam fazer o jejum e se reunir de tardezinha à noite para comer a refeição em comunidade, provavelmente o jejum que também Jesus fazia era com os discípulos. Imagina, você jejuando com Jesus, estando sensível ao Espírito do Pai, né? Estando sensível à palavra e tendo revelações de coisas eternas no período de jejum, ouvindo do próprio Cristo. Devia ser algo totalmente, né, impactante para a vida deles. Talvez até por isso que eu pelo menos costumo me perguntar, irmão Luiz, como é que eles chegaram a revelações tão profundas? Eles leram os profetas, óbvio que leram, eles estão alinhados com os profetas, eles ouviram da boca do próprio Jesus, mas eles tinham uma sensibilidade diferente quando eles ouviam e alinhavam as profecias com os profetas. Você pode ver, a gente vai entrar agora na parte espiritual, você vê Daniel. Daniel, depois do seu jejum, ele começa a ter revelações de coisas grandiosíssimas. Até então ele também, garanto que ele era um praticante do jejum, mas no momento que ele jejua, depois no final do seu jejum ali, o Gabriel se chega até ele para trazer a revelação, né, irmãos? Ele fala que o príncipe era o príncipe da Grécia que estava impedindo ele chegar até ele, mas por conta de desde o início, Deus ter ouvido a oração dele desde o início do jejum, ele se achegou para revelar todas as coisas que Daniel vai revelar ali até o final da história da humanidade, até a volta do Senhor Jesus, o início do milênio e tudo mais. Irmão, o jejum de Daniel, eu acho que eu nunca falei isso para você, falei isso no canal, mas está muito para trás. As pessoas não devem nem ter acesso a esse vídeo, de tão para trás que ele está. Sabe por que a gente fala jejum de 21 dias? Não, deixa quando a gente entrar nesse texto, vocês vão ver que coisa assustadora é o que Daniel fez. Tem um motivo. Exato. Do porquê 21 dias. Bom, gente, vamos começar a nossa parte espiritual. Nós acabamos de ver os benefícios para o nosso templo e agora nós vamos ver os benefícios e principalmente o que acontecia na vida dos apóstolos e dos discípulos. Eu vou começar lendo o primeiro texto, está em Atos 13, do verso 2 e 3, com vocês. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho os chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu quero alinhar já Atos 14, 23 para falar só uma vez. 14, 23 vai dizer o seguinte, amados. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Amados, a gente vê aqui a sensibilidade, nós vemos aqui os discípulos orando e jejuando, e a partir da oração e do jejum deles, eles têm decisões importantíssimas a partir da ordem dada pelo Espírito. O verso 13, ele vai falar que o Espírito, ele servindo o Senhor e jejuando, o Espírito Santo fala a eles, eles têm a sensibilidade espiritual, e o Espírito dá uma ordem de que eles separassem Barnabé e Saulo para a obra que os tinha chamado. Ou seja, antes do grande envio de Paulo e Barnabé, eles estavam praticando do jejum juntamente com as orações. É quando o ministério deles, ali de Paulo e Barnabé, juntos se iniciam por meio da sensibilidade dada por meio do jejum, de ouvir a voz do Espírito Santo. Então eles são designados a uma grande missão. A gente sabe da grandiosidade da missão de Paulo e Barnabé, da importância do testemunho que eles carregaram. E a palavra, então, ele falou aqui, ó, então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amados, a sensibilidade por meio do jejum, por meio da oração, fez com que eles tivessem a autoridade que o próprio Cristo nos deu de impor as mãos e direcionar aos seus chamados Paulo e Barnabé. 14 fala a mesma coisa que eu acabei lendo com vocês agora, 14, 23, promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros. Olha só, amados, a eleição dos presbíteros, ou seja, a eleição que estava colocando à frente as pessoas que estariam ensinando a igreja, que estariam promovendo ensino, que estariam trazendo
alimento espiritual e também compartilhando da palavra de Deus, era dado por meio de uma decisão mediante ao jejum e oração. Ou seja, ninguém impunha as mãos sobre pessoas do nada, sem antes estar orando e jejuando. Para que o Espírito ali, ele vai falar aqui, ó, o Espírito do Senhor e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Né? Depois de orar com jejuns, eles encomendaram ao Senhor. Ou seja, depois de orarem e jejuarem, eles tiveram a confirmação daquelas pessoas que estariam liderando na frente de comunidades, né, das igrejas, das comunidades que eles estavam, os apóstolos ali, estavam inaugurando, digamos assim. Né? Eles chegavam, pregavam o evangelho e colocavam, ensinavam e colocavam os presbíteros por meio da prática da oração e jejuns. Ou seja, não era simplesmente, olha só, aquele cara ali bonitinho, o pessoal acha ele interessante, vamos colocar ele como uma pessoa que vai trazer alimento espiritual para a igreja. Não, eles oravam e jejuavam, e a partir da sensibilidade que eles estavam, o templo, né, justamente praticando essas obras, eles estavam conectados, dormindo cedo, acordando de madrugada para orar, praticando a prática do jejum, eles estavam sensíveis à voz do Espírito Santo, e aí eles tinham a confirmação daquelas pessoas que estariam na frente da Igreja de Cristo, né? Liderando os ensinos. Como é importante essas práticas, amados, principalmente dos líderes que estarão à frente, atuando com essas práticas de oração e jejum antes de tomar qualquer tipo de decisão, antes de ter qualquer tipo de revelação importante. Primeiramente, a gente vê aqui a prática de jejum e oração para que houvesse a grande sensibilidade do Espírito a fim de conduzir a igreja para o caminho certo. Os outros textos eu vou compartilhar depois, tá, irmão Luiz? Tu toca o barco agora, depois eu volto, tá? É interessante que, se continua lendo o 14, lá no final vai falar que eles terminaram aquela obra que eles tinham sido separados no início. Vê aí o verso 26. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Olha que interessante, eles foram separados por intermédio de oração e jejum, e jejuando e orando, eles continuaram na obra, terminaram a missão. Aqui no 26 está falando que eles terminaram aquela missão do início. E antes de terminar, eles estavam jejuando e orando, separaram, promoveram pessoas e conseguiram completar a primeira missão deles, com jejum. E mesmo assim, com jejum, com oração e com vitória, entra Atos 15, você vai ver que Satanás vai começar a trabalhar em outros ataques dentro da igreja, mesmo com jejum e oração. Olha só, imagine se eles não jejuassem, ficasse como a gente 1, 2 anos sem jejuar, de vez em quando tem contato mais forte com a palavra. Por isso que eles tinham esses poderes de sinais e prodígios.